ao senhor Carlos Ebner, diretor da Associação Internacional de Transportes Aéreos. Alô? Senador, primeiro, bom dia. Quero agradecer aqui a oportunidade de poder colocar os comentários da IATA. A IATA, não sei se o senhor sabe, ela é uma associação da indústria de comércio global, ela inclui 240 membros e representa 84% do tráfego internacional de passageiros e carga. Ela tem a missão dela de representar, liderar e servir a indústria. Então, o objetivo dela é trazer padrões e soluções que garantam um transporte aéreo mais seguro e bem-sucedido. São várias ações que nós representamos nossos associados, principalmente na parte de meio ambiente, segurança operacional, o sistema financeiro, fazemos toda a compensação entre agentes de viagem e empresas aéreas. Isso significa um valor em torno de 250 bilhões de dólares por ano. E também ela procura simplificar a vida do passageiro, dando-lhe sempre 3 pilares: comodidade, segurança e velocidade, em função de vários programas. Eu vou lhe colocar um, se o senhor deve se lembrar bem. Há algum tempo atrás, nós voamos ainda com bilhete de passagem, papel, e esse bilhete tornou-se agora num bilhete eletrônico. Simplesmente vamos ao balcão, apresentamos uma carteira de identidade ou um documento e fazemos o nosso check-in. Isso tudo são programas incentivados e nascidos dentro da IATA, os quiosques nos aeroportos, um embarque com código de barras, que nós não temos ainda no Brasil, mas isso já se faz em outros locais. E tem uma série de outros programas que sempre focando na melhoria da vida do passageiro e também das empresas aéreas. Uma coisa importante que a IATA tem colocado é a importância do transporte aéreo no mundo dos negócios, no mundo do comércio. Ela, não tenha dúvida que ela é a força motriz da economia mundial. Se nós olharmos o que ela representa hoje em termos mundiais, ela representa 3,5%, ela gera 3,5% do PIB mundial. Ela é se a aviação fosse comparada com o país, ela seria o 19º país do mundo, o negócio de aviação, com todos os seus players. Ela gera 56 milhões de empregos, diretos e indiretos. Mas o transporte aéreo, quando ele se formou, e o transporte aéreo inerentemente é internacional, foi necessário que se buscassem padrões, tanto padrões de segurança, padrões de procedimentos. Senão, o senhor imagina que se cada país solicitasse uma documentação diferente, uma padronização diferente de segurança, os aviões estariam metade deles só de manuais que seriam necessários. Então, a criação de regras comuns e especiais formas de tratados de lei para se aplicar no transporte aéreo internacional, e muitos dos países eles são signatários disso. O Brasil é signatário. Então, nós tivemos aí a Convenção de Chicago, a criação da OASI, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. Ela é o braço da ONU voltada para a aviação. Os direitos de tráfego entre os países são os acordos bilaterais que regulam quantos voos tem de cada país, quais são as frequências. Então, o transporte aéreo ele é um transporte regulado e muito regulado. Como eu lhe falei, temos a OACI, que cuida das técnicas comuns e padronizadas. Ela orienta as convenções internacionais que olham muito as responsabilidades das empresas aéreas em casos de morte, lesão, atraso de viagem. E um ponto importante, que essa convenção, a última agora, e o Brasil também é signatário, da Convenção de Montreal de 99, a não responsabilidade, no artigo 19, ela fala da responsabilidade do transportador
E ele só seria responsável se não pudesse provar que todas as medidas necessárias tivessem sido tomadas a fim de evitar o dano naquele momento. E isso hoje alguns países não têm acompanhado essa convenção. O Brasil, infelizmente, é um deles. A ANAC, na sua resolução, ela imputa às empresas aéreas qualquer responsabilidade por atraso. Inclusive, se São Pedro resolver fazer chuva em Manaus e atrasar o voo de Porto Alegre, a empresa aérea é responsável. E também outros mecanismos de indenização, que hoje nós, aqui no Brasil, sentimos bastante, não são seguidos pelos tribunais de primeira instância, o que torna a aviação mais cara. Então, essas regras universais, elas foram feitas, foram elaboradas para permitir que as empresas se planejem melhor, que elas possam melhor prever o potencial de suas responsabilidades. Não havendo, ficando sem critério, não se conseguirá o que tem se feito até hoje, menores custos e menores tarifas aos passageiros. Queria colocar também, na parte da performance financeira a nível mundial, hoje nós temos visto uma pequena recuperação das empresas aéreas internacionais. Está previsto, a IATA faz estimativas, um resultado de 6 bilhões para o ano de 2012, que o percentual em cima da receita total a ser gerada de 670 bilhões representa 1% o resultado financeiro das empresas aéreas projetados para 2012. Isso é bom? Não, não é. Quando se vê que só o custo de capital das empresas aéreas é de 6% a 7%. Então, o que faz essas empresas não produzirem o necessário? O grande vilão da história é o combustível, que hoje representa 34% dos custos das empresas. Elas têm feito bastante esforços de redução de custos, as aeronaves vêm com novas tecnologias. Nos últimos 40 anos se houve uma redução substancial dos custos, procedimentos, tecnologias que propiciaram reduzir os custos, mas ao mesmo tempo, dado a ser um transporte num ambiente extremamente competitivo, um ambiente aberto, os preços das passagens também seguiram. E hoje nós temos passagens a preços bem mais inferiores do que eram há 40 anos atrás. Outro ponto que também a IATA tem buscado uma melhoria contínua, nós falamos na segurança operacional. Podemos dizer que o ano de 2012 tem sido o melhor ano da aviação, principalmente as empresas que adotam o procedimento IOSA, que é um procedimento de qualidade de segurança desenvolvido para a IATA. Todas as empresas, para serem membros da IATA, elas têm que implantar o IOSA. E hoje o transporte aéreo, nós podemos dizer que é o modal mais seguro entre todos os modais. Outra parte que gostaria de colocar faz relação à parte de meio ambiente. As empresas aéreas, o transporte aéreo, ele gera 2% da queima de gás carbônico na atmosfera. As empresas têm se preocupado muito com isso. Hoje a parte climática tem sido muito discutida e as empresas, através da IATA e de outras associações, inclusive com fabricantes, criaram um que chama-se 4 pilares da aviação. Esses 4 pilares, eles buscam, em 2050, reduzir as emissões em 50%. Eles são baseados em novas tecnologias, aviões mais modernos, menos leves, motores com menos consumo, o biocombustível. Então, são várias ações que vêm sendo feitas e nós sentimos bastante a falta do posicionamento do governo brasileiro nas reuniões da OACI, e em que o Brasil hoje, o nosso colega falou em 4%, 4 colocado no mercado mundial, as nossas previsões já indicam o Brasil como o 3º maior mercado mundial da aviação.
Aqui no Brasil, nós fizemos um estudo com relação aos benefícios econômicos da aviação, do transporte aéreo no Brasil, na economia brasileira. Então, o transporte aéreo como um todo, ele produz 1%, ele gera 1% do PIB brasileiro e gera 684 mil empregos diretos. E quando nós vemos com o total de empregos de toda a cadeia do transporte aéreo, nós temos quase 1 milhão de empregos. É significativo. Isso poderia ser muito melhor. Os índices de conectividade poderiam ser muito mais. Vou lhe dar um exemplo. Até uns 8 anos atrás, voar para Recife vindo do exterior, teríamos sempre que passar pelo Rio ou São Paulo. Ao longo do tempo foi se desenvolvendo, através, se não me engano, a TAP, ela começou a desenvolver o Nordeste com a ligação direta para a Europa. Essas são conectividades, ponto a ponto, que vão se desenvolvendo, e com isso se desenvolveu muito o Nordeste. Parte de hoteleira, a parte de entretenimento, foi um desenvolvimento muito grande o Nordeste ligado à Europa, sem mais ter que vir entre Rio e São Paulo. Então, esse aumento da conectividade, de aumento de pontos a pontos, é um negócio muito importante para o Brasil. Hoje nós vemos que o Brasil tem 0,4 viagens por habitantes, o México 0,7 e os Estados Unidos mais de 1,6. Então nós temos muito a avançar, o Brasil tem muito a avançar nisso. Mas quais são os grandes obstáculos? Primeiro deles, o combustível. Foi colocado aqui para o meu colega, o combustível é um problema sério no Brasil. Ele representa hoje 40% do custo das empresas aéreas no Brasil e no exterior, na média 34%. Se nós olharmos os 3 últimos anos, o combustível no Brasil cresceu 59%, contra uma média mundial de 27%. É um problema sério. A Petrobras, ela não tem, ela cobra como se todo o combustível fosse importado, e 75% do combustível ele é refinado no Brasil. Ele não teria custo de importação, não teria frete de marinha mercante, que é imputado a ele. Nós fizemos um estudo nesse sentido. É um problema muito sério e tem que ser resolvido para que a aviação possa se colocar. Hoje as empresas no Brasil estão tendo resultados negativos, e um dos pontos importantes é o combustível. Finalmente, eu queria colocar sobre a infraestrutura aeroportuária. O Brasil se lançou agora no programa de concessões. Apoiamos bastante esse programa. Nos preocupa muito os valores que têm sido pagos pelas concessionárias em função dos valores mínimos. Isso, a longo prazo, pode trazer custo para as empresas aéreas naqueles preços não regulados, como, por exemplo, o combustível que é fornecido nos aeroportos. As empresas que distribuem combustível têm que pagar um percentual para a utilização do sistema de tanques, do sistema de pipelines, e esse custo não é regulado hoje no Brasil. Outro ponto que também foi colocado e nos ressalta muito é a parte do profissionalismo, a falta de profissionais e a necessidade do Brasil procurar cada vez mais desenvolver o seu profissional da aviação. Bom, senhor senador, seria isso que eu gostaria de dizer e colocar que existem idades para o Brasil. Nós temos feito vários estudos, podemos aumentar a conectividade, mas precisamos atacar certos pontos com rapidez, e um deles é a parte do combustível. Para finalizar, o que nós sentimos muita falta quando nós olhamos a situação no Brasil com a relação com as autoridades, é a falta de chamar as empresas aéreas, chamar os participantes nas discussões de investimentos de longo prazo, nas discussões também das concessões dos aeroportos, porque temos muito a oferecer. Nós somos o maior cliente dos aeroportos, na verdade, e não somos chamados para participar das grandes decisões. Muito obrigado.